Em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus no Supremo Tribunal Federal, a semana política foi bastante intensa em Brasília. Entre as pautas que seguem estão em discussão no Congresso estão a mudança na Lei da Ficha Limpa e a PEC da Anistia. Sobre esses assuntos, a gente conversa agora com Márcio Coimbra, que é cientista político e também CEO da Casa Política. Márcio, boa tarde. Muito obrigada por participar aqui dessa edição do Fast News. Boa tarde, Bia. Uma satisfação estar conversando com você aqui essa tarde no Fast News na Jovem Pan. Márcio, começo então perguntando um pouco qual que é a expectativa. A gente falou aqui durante a programação que o Congresso ainda deve ter essa semana bastante parada, só de articulações acompanhando, né, o julgamento, mas a gente tem discussões importantes que devem entrar em pauta depois. Apesar disso, já estamos quase no finalzinho do ano. Dá para pincelar o que vai ser tratado como prioridade? A anistia mesmo e outros temas vão ficar acabando sendo deixados de lado? Sem dúvida, Bia, eu acho que a anistia é o ponto central, porque afinal de contas a gente está com esse julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal e é muito importante que o Congresso ele tome um posicionamento. O Congresso não pode ficar a reboque do que acontece no Supremo Tribunal Federal e nós sabemos também que o Senado Federal possui uma função constitucional muito importante, que é a única forma que existe constitucionalmente de haver algum tipo de controle externo referente ao Supremo Tribunal Federal. Então, a anistia é uma forma do Congresso Nacional mostrar a sua voz, mostrar que ele está trabalhando em pautas que são importantes para ele mesmo, né? E também nós estamos vendo um movimento de alguns senadores já contrários à confirmação do nome de Paulo Gonet, que foi indicado por um novo mandato pelo presidente Lula, né, já indicou que vai reconduzi-lo, e como existiam 41 assinaturas pelo impeachment de Alexandre de Moraes no Senado Federal, se comenta muito nos bastidores do Senado se esses 41 senadores iriam começar a se articular para mostrar uma força do Senado, de alguma forma, evitando a recondução do Procurador-Geral da República. Então, isso é uma pauta que realmente está no Congresso e também a questão da anistia. Então, onde é que eu quero chegar com isso? É que o Congresso Nacional está com a pauta política muito forte nesse momento, até porque nós temos uma eleição no ano que vem, nós estamos tratando de assuntos que vão reverberar o ano que vem nas eleições, ou seja, se o Congresso Nacional começar a se impor, isso pode mudar os rumos da sucessão presidencial. Então, o que se espera é que a oposição consiga evitar que pautas que beneficiem o governo avancem nesse segundo semestre e também discutir a PEC da anistia e forçar com que o presidente da Câmara coloque isso em votação. E também a questão do Paulo Gonet. Eu acho que isso tudo vai dentro de um pacote da oposição, Bia, e mira nas eleições do ano que vem. Então a gente está com a pauta do Congresso Nacional muito menos voltada para questões econômicas, para questões de reformas, mas muito claramente direcionada a questões políticas que podem influenciar o pleito presidencial. Márcio, e esse direcionamento mais político do Congresso pode ajudar planos, por exemplo, como a gente citava aqui agora há pouco, do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, para o ex-presidente Jair Bolsonaro? Porque o plano é justamente tentar uma aprovação aí de anistia ampla, né? Então, que pegue o ex-presidente Jair Bolsonaro em caso de condenação e depois tentar reverter o fato dele estar inelegível no Tribunal Superior Eleitoral. Como que o senhor vê essa situação? Eu acho, Bia, que a PEC da anistia ela é muito difícil de chegar até o final. Acredito que a Câmara possa conseguir se impor, possa conseguir aprovar. Depois a gente vai ter uma outra etapa de votação no Senado Federal. A gente tem também
ver como o presidente da República vai se posicionar em relação a esse assunto, ou seja, o que eu quero dizer? É que são degraus muito distantes para se atingir. Eu acho muito difícil que ela chegue a uma efetividade, mas eu acho possível que o Congresso Nacional mostre força aprovando, que o Congresso Nacional, especialmente a Câmara dos Deputados, mostre força e musculatura diante disso. É claro que o presidente da Câmara, existe hoje uma situação muito difícil para ele. Primeiro, em relação à relação que ele tem com o governo federal. Outra, porque as bases eleitorais dele na Paraíba são fortemente apoiadoras do presidente Lula. Então, isso também regionalmente dificulta muito a vida dele. Mas como presidente da casa e com tantas assinaturas apoiando, com tantos parlamentares apoiando uma anistia, de alguma forma ele vai ter que colocar isso para frente, ele vai ter que dar voz a esses parlamentares. Mas eu acho muito difícil que efetivamente isso chegue ao caso de tornar o presidente Bolsonaro elegível para o próximo pleito. Acho muito difícil com essa condenação praticamente certa no STF, que se avizinha, e também com a ineligibilidade no TSE, eu acho que são muitos obstáculos para que ele chegue a uma candidatura no ano que vem. Acredito que a direita pode mostrar sua força, vez e voz no parlamento, impondo uma agenda que facilite o seu caminho para as eleições do ano que vem, mas provavelmente o candidato não será Jair Bolsonaro. Estamos conversando com Márcio Coimbra, cientista político, CEO da Casa Política. Aproveito para trazer para a conversa o nosso comentarista Rodolfo Maris, que também vai perguntar para o senhor Márcio. Rodolfo, por favor, sua pergunta. Boa tarde, Márcio. Obrigado por participar conosco aqui do Fast News. Antes de eu fazer a minha pergunta, que está relacionada à ficha limpa, só pegar aqui embalo nas declarações que o senhor acaba de dar sobre a questão do Bolsonaro já estar quase preso. O senhor acabou de dizer que é uma condenação quase que certa, né? E eu venho discordar um pouco do senhor, porque eu assisti todo o julgamento e vi a ampla defesa do Bolsonaro, o que pode, de fato, ter uma mudança no jogo. Se, de fato, for colocado à mesa as provas, nós talvez não teremos uma condenação. Mas eu não sou advogado do Bolsonaro, eu estou fazendo um ponto aqui de equilíbrio como jurista e defensor da área jurídica que sou. Sobre a pergunta da ficha limpa, não seria um retrocesso? Abro aspas aqui na fala do presidente, então, Bolsonaro, dizendo que a ficha limpa é usada para perseguir a direita no país. Ele que outra hora defendia a questão da ficha limpa. E se esse texto for sancionado, de fato, o que muda? Seria um retrocesso para o nosso país? Rodolfo, obrigado pela sua pergunta, pela sua colocação. Eu acredito que o ex-presidente Bolsonaro está praticamente condenado, não levando em conta a questão das provas, mas levando em conta a questão do julgamento e dos juízes. Nós não estamos falando de um tribunal de justiça de um Estado. A gente está falando do Supremo Tribunal Federal, aonde nas suas falas iniciais nós já vimos a tendência de condenação do relator aí, Alexandre de Moraes, e a tendência dessa turma à condenação. Então, é nesse sentido. Agora, em relação à ficha limpa, eu vejo realmente um retrocesso. Se conseguiu evitar que o retrocesso fosse maior. Foram essas as palavras do senador Sérgio Moro, alguém que sempre se colocou a favor da ficha limpa, a favor de uma legislação dura, de uma legislação que repreendesse qualquer tipo de parlamentar que incorresse em qualquer tipo de ilegalidade. Mas nós vimos um afrouxamento disso. O afrouxamento poderia ser maior. Nada desse afrouxamento, ele atinge o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não tem aí nenhuma correlação com o caso dele. Mas o afrouxamento ele é tanto que o sistema se uniu todo para que o afrouxamento fosse maior, assim como o sistema todo se uniu também para derrubar a Lava Jato. Então, nesse caso, nós estamos vendo, sim, na minha opinião,
um retrocesso em uma legislação muito dura e que necessariamente precisa ser dura se nós queremos ser um país sério, se nós queremos ter leis e nós queremos que os políticos se submetam às leis, não que os políticos fiquem revisando leis para torná-las mais brandas para si mesmos, né? Então eu acredito que o senador Sérgio Moro foi um nome muito importante no debate desta semana, porque ele ajudou que o afrouxamento não fosse maior. Então, eu acredito que, infelizmente, houve o afrouxamento, mas, felizmente, esse afrouxamento ele não foi maior como os políticos assim esperavam. Então, o Brasil precisa de leis justas, de leis rígidas e de leis que consigam coibir o mal feito e os desvios e a corrupção e parlamentares que não são muito afeitos à ética e que precisam ser, sim, retirados da vida pública quando cometem ilegalidades. Márcio, voltando um pouco à questão das eleições do ano que vem, a gente escutou agora há pouco numa reportagem Valdemar Costa Neto dizendo que não tem plano B, né, para 2026. Ele fez uma publicação nas redes sociais mais cedo e reforçou o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na opinião do senhor, esse plano B já deveria estar mais próximo, sendo mais articulado? Isso está ainda no campo da narrativa? Como que o senhor vê essa fala? Na verdade, Bia, essa é uma narrativa já sendo imposta pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Ele tem plano B, C, D, E, F, ele tem vários planos, porque, afinal de contas, um político que elege 99 deputados federais, a maior bancada do Congresso Nacional, é um político que entende realmente como funciona o sistema. E é um político que não entende... que não deixa para depois um plano que seja um plano B, C ou D ou qualquer outro tipo que seja. Já existe uma articulação em torno do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que envolvem vários partidos do Centrão em torno deles, o PSD, o Republicanos, União Brasil, o próprio PL. O Tarcísio de Freitas, ele é o plano B dessa turma, ou o plano A, né? Porque todos sabem que Jair Bolsonaro estará inelegível, mas faz parte dessa narrativa para conseguir fazer o acordo político necessário que Valdemar Costa Neto vá até o fim dizendo que o plano A dele é Jair Bolsonaro, porque afinal de contas ele quer manter a base bolsonarista que elegeu a maior parte dos seus 99 deputados federais. É manter o voto bolsonarista no ano para chegar à presidência da República, não passa por ter Jair Bolsonaro como candidato a presidente, porque eles já acreditam que Jair Bolsonaro não conseguirá ser candidato no próximo ano. Portanto, Tarcísio de Freitas, ele já é o plano B, se já não for o plano A. Nós ouvimos as análises do Márcio Coimbra, que é cientista político e CEO da Casa Política. Márcio, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Bia. Uma satisfação conversar contigo e Rodolfo nessa tarde. Volte sempre. Obrigada.